Olá, boa noite, tudo bem? Então, iniciando mais um ano, nossas aulinhas de filosofia, e nesse período, nessa etapa, nós vamos trabalhar com os koshas, os 5 corpos dentro dessa linha do yoga. O que são os koshas? Koshas são invólucros, são camadas do nosso corpo, onde elas são compostas de vários elementos, digamos assim. E esses elementos, eles tanto compõem o nosso físico, quanto compõem também o nosso mental. Então, esses cinco coxas, eles permanecem dentro de nós até nós descobrirmos e desvendar realmente quem nós somos. Então, tradicionalmente, essa ciência que vem lá da Índia, né, de todo esse conhecimento dos Vedas e tudo mais, elas descrevem esses 5 coxas como presentes no ser humano pela vida toda, mas que nós podemos desvendar e descobrir exatamente quem eles são. E esses 5 coxas são, o primeiro é o Anamaya Coxa, e ele se refere ao nosso corpo de comida, né? Ana, ou corpo físico, ele deve ser alimentado, nutrido, e nós vamos falar de cada um deles nas próximas quartas-feiras. Então, cada quarta-feira nós vamos trazer um pouco mais intenso esses coxas. Hoje é só uma pincelada sobre eles, um repensar, vamos falar sobre a vontade. O segundo coxa é o Pranamaya Coxa, e ele se refere a essa energia ou força vital, o nosso prana, né? Prana é a nossa respiração, é aquilo que anima. Anamaya Coxa, e permite também o funcionamento dos nossos sentidos e de tudo que entra pelos nossos pramanas, pelos nossos órgãos do conhecimento. O terceiro coxa é o Mano Maya Coxa, que ele também se refere ao corpo mental, manas, mas é mais nesse nível de processar os pensamentos, processar as nossas emoções. Ele influencia diretamente também o nosso corpo físico, o nosso corpo energético. O quarto coxa é o Vijnana Maya Coxa, e ele se refere a esse corpo de sabedoria, ao nosso intelecto, né? Vijnana é que discrimina, que decide entre isso ou aquilo na nossa vida, que esse pensamento que nos faz escolher. O senso de ego no homem também ele vem desse coxa, esse Vijnana Maya Coxa é da onde é produzido os nossos egos. E, por fim, o Ananda Maya Coxa, que é o corpo de sabedoria, de bem-aventurança, Ananda. É o mais interno de todos eles, é o mais sutil, é um coxa mais sutil. Ele permite que nós sinta esse estado de alegria, de felicidade, de paz interior, de amor, sem nenhuma razão. Depois que nós desvendamos e nós descobrimos que esses 5 coxas aí, nós nos sentimos com essa bem-aventurança. E esses 5 coxas, eles formam o nosso Atma, que é a nossa centelha divina, né? O Atma é aquilo que permeia tudo. Atma é essa conexão que nós temos com o todo. Então, esses 5 coxas serão o nosso tema nas próximas aulas. Talvez eles não durem os 3 meses, talvez eles durem, não sei, conforme for o andar da carruagem da nossa aula. Mas hoje eu venho falar especificamente sobre vontade. O que é o que faz com que nós tenhamos vontade para nós levantarmos no nosso dia a dia e movermos o nosso corpo? A vontade, ela vem, é uma coisa muito profunda e é muito de cada um de nós. Não adianta você, eu vou fazer tal coisa para agradar, sei lá, minha mãe, para agradar meu filho, para agradar meu irmão, para agradar pessoas. Não vai agradar. As pessoas não se agradam com aquilo que você faz para elas se agradam com elas mesmas. E hoje nós vivemos num momento onde a ignorância impera. A ignorância, ela tomou conta de toda a sociedade. É uma ignorância coletiva. Se nós formos observar, todas as pessoas estão tentando fazer o menor esforço e ganhar o máximo de dinheiro possível. Esse é o lema. Todo mundo trabalhar pouquinho e ganhar muito. Isso é uma doença coletiva.
Isso não é um mérito. Quando você tenta ganhar tudo de uma forma onde você não é merecedor daquilo, não perdura, você acaba perdendo aquilo. Você vê nesse mundo para movimentar esses corpos, esses coxas, para você se sentir contribuidor, para você fazer um movimento, não para você ficar parado. Você fica muito tempo parado, o teu corpo não entra em movimento, você não se dispõe a fazer praticamente nada, você acaba adoecendo. Você adoece se você achar um jeito de você ganhar dinheiro sentado em frente ao computador o dia inteiro, daqui a pouco você está com a coluna toda emperrada porque você fica ali parado. Você precisa estar em movimento, você precisa tirar tempos para o movimento. O mundo foi feito para que você traga essa vontade. A vontade faz parte do corpo humano. Para você estar estimulado, para você estar com desejo dessa ação, você precisa ter essa vontade interna. Essa vontade precisa estar presente. Você tem que começar por um profundo querer. Se você falar para você mesma, para tua mente, eu quero, o teu corpo já começa a te dar sinais. O universo começa a te dar sinais. Eu quero me colocar em movimento. Já começa a aparecer fulano que te chama para ir caminhar, não sei quem chama você para ir não sei aonde. O movimento todo começa a acontecer a partir de um querer. Mas eu tenho que ter esse querer interno todos os dias. Eu preciso parar de ouvir essa voz interna que vem, que me diz: não saia daí, não adianta você ir. Ah, nem vá. Ih, aquela companhia lá é uma chata, nem vá. Pare, tire essa voz. Como que eu tiro essa voz? Praticando yoga, praticando meditação, trazendo esse equilíbrio, essa respiração, pensando, essa voz está querendo me colocar para cima ou me colocar para baixo? Quando eu trago consciência, quando eu trago luz para aquele pensamento que eu estou tendo, e eu identifico que esse pensamento quer me colocar para baixo, e que ele não é um pensamento que me eleva, que me coloca para cima, não é um pensamento que faz com que eu me torne um ser humano melhor, é sinal que esse pensamento ele não quer contribuir comigo. E qual é a minha função e qual que é qual é o propósito? É com a minha mente lógica, discriminativa, é colocar o peso nesse pensamento e ver, esse pensamento está contribuindo para a minha vida ou não? Não, não está. Então, eu não vou fazer o que esse pensamento está dizendo para eu fazer. O pensamento está vindo e está me falando, fica dormindo, nem vai fazer esse desafio aí, você não vai aguentar os 21 dias, não vai nem um dia. E aí você pega e volta e vai dormir. Você pensa, eu não vou. Aí, se você parar e pensar, não, eu vou levantar porque isso vai fazer bem para o meu corpo, o meu corpo vai se tornar melhor, a minha energia vai ficar melhor. Você sabe que quando você se exercita, você fica melhor. Você sabe que o difícil é você chegar lá na academia, depois que você está lá na academia, que você fez os exercícios, que você volta, você vem com uma sensação de alegria interna. Então, você sabe aquilo que é bom para você. Por que você não faz? Por que você não sai dessa energia que te coloca para baixo e não vai em frente? Quem sabe isso está associado a um propósito. Quem sabe esteja faltando um propósito para a tua vida. Por que você acorda de manhã? Você sabe por que você acorda? Qual que é o teu objetivo lá no futuro? Você quer ser o quê? Você quer trabalhar para quê? Qual é o exemplo que você quer deixar para o mundo que vai vir depois de você? Você deve ser o melhor exemplo que você gostaria de deixar para o mundo. Você, por exemplo, gostaria que os seus filhos, quem do grupo tem filhos, ou enfim, você gostaria que as pessoas que conviveram contigo, da tua família, que ficarem vivendo depois que você partir desse mundo, dissessem: ah, sei lá, fulano era muito depressivo, ele entrou numa depressão aí com 20 e poucos anos, nunca mais saiu, vivia trancado dentro do quarto, abaixo de medicamentos, tomou medicamentos a vida inteira e agora, sei lá, foi embora. Nem sei como foi a vida, foi uma vida muito sofrida, uma vida muito triste. Nem conheci essa pessoa direito, porque essa pessoa não viveu. Você vai gostar de uma história dessas ser contada? Você sabia que pessoas que tiveram histórias muito tristes revidaram, reviveram aquilo, saíram do chão e construíram histórias lindas sobre uma história triste que de repente elas tinham vivido? Vou dar o exemplo aqui da Oprah, aquela entrevistadora americana a mais bem paga do mundo. Ela foi estuprada aos 9 anos de idade. Durante 5 anos ela foi abusada inúmeras vezes.
ela sofreu preconceito por sua cor, e ela saiu dessa situação e se tornou quem ela quis. Ela usou tudo isso que aconteceu com ela e criou um grupo de apoio, e ela se tornou uma referência na defesa desse movimento contra o racismo, contra as pessoas que são abusadas. Então, ela refez a história dela e se tornou alguém forte. Ela se tornou alguém que conseguiu sair de um papel de vítima para se tornar autor da própria história dela. E quantos que nós conhecemos que fica fazendo aquela mesma historinha, a mesma fitinha rodando dentro da cabeça, rodando a mesma coisa. Ah, nem vai porque você não consegue. Ah, porque você é muito gorda, porque você é muito magra, porque você é muito alta, porque você é muito baixa. Ah, não, você já está muito velha para isso. Ah, nem comece porque você não vai conseguir. Quanta voz interna nos coloca para baixo. O tema e o lema nosso desses 3 meses é força interna, movimento, sair do papel de vítima. Nós precisamos sair do papel de vítima. O que está acontecendo? Por que você não sai do chão? O que te coloca para baixo? A empolgação, eu conheço muitas pessoas empolgadas, pessoas que vieram para a aula de yoga, nossa, uma empolgação total, se empolgaram, vieram, tará, ficaram 3 meses, foram embora, nunca mais voltaram, nunca mais ouvi falar da pessoa. Empolgadíssima, porque ia mudar, ia radicalizar, ia mudar o mundo, tará, empolgado. A pessoa empolgada é diferente da pessoa entusiasmada. Você precisa estar entusiasmado. Você precisa ter um fogo interno, uma alegria em querer contribuir. E a vontade verdadeira está muito atrelada e associada a virtudes. Quais virtudes eu preciso ter para que eu me torne uma pessoa entusiasmada? Todas aquelas virtudes que são faladas em qualquer linha filosófica, em qualquer crença religiosa, em tudo isso existem virtudes. O não mentir, o não roubar, ou não usar falso contra as pessoas. Todas aquelas virtudes humanas que nós sabemos que quando nós fazemos isso, nós nos desconectamos de nós mesmos. Nós perdemos a conexão com os nossos coxas, com os nossos corpos. O nosso corpo físico se desconecta do mental. Quando eu começo a mentir demais, eu começo a criar um movimento ilusório dentro desse corpo de pensamento, e eu vou mentindo, e cada vez eu me embolo mais na mentira, e eu minto, mas eu não minto nem para o outro, eu minto para mim. Eu minto que eu vou começar a dieta segunda-feira, e eu nunca começo. Não, mas na próxima eu vou começar. Porque ninguém está nem aí se você vai fazer o melhor para você ou não. As pessoas, cada uma está preocupada consigo. Quem mente para você é você. Então, quem vai ter que te pegar pela mão e te puxar de volta é você. Você pode até encontrar pessoas que te falem, que te digam, e você projeta, e você fica com raiva daquela pessoa, e aí porque fulano me falou, e porque ciclano me falou, a fala vai embora. O que vai ficar é aquilo que você vai fazer com aquela fala. Você vai rever aquilo, e você vai entender aquilo que foi dito para você, e você vai entender que você precisa fazer uma mudança, ou você simplesmente vai dizer assim, eu não vou porque fulano fica falando, mas não faz. Mas o fulano faz para ele ou não faz é para ele. Quem tem que fazer por você e para você é você. Quem tem que querer algo é você. Qual que é o teu sonho? O que você quer se tornar daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos? Qual que é o teu propósito de vida? Se você não tem propósito, se você não sabe qual o caminho seguir, você vai para qualquer lugar. Não existe um lugar. Se você não tem uma meta, se você não tem um propósito, se você quer ser milionária com, sei lá, 50 anos, 60 anos, não sei, começa agora. Você vai ter que começar. Não adianta você colocar na tua mente, eu quero ser, mas eu vou ficar dormindo até meio-dia. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Você vai ter que trabalhar para conseguir o teu propósito. Eu quero me tornar um ser humano melhor. O que você está fazendo para se tornar um ser humano melhor? Você está fazendo alguma coisa pelo teu corpo físico? Porque o teu corpo físico é tão importante quanto o corpo mental.
se eu ficar pensando que eu vou me tornar um ser iluminado, que isso, que aquilo, e começar me enchendo igual de porcaria, e não fazendo um movimento do meu corpo, não cuidando daquilo que eu como, daquilo que eu jogo para dentro do meu físico, não me tornar ser iluminado coisa nenhuma, eu vou morrer daqui a pouquinho. Com 40, 50 anos, estou embaixo da terra. Me desconectei de mim. Existem muitas pessoas que andam pelo mundo como zumbis. Você vai ter uma conversa com elas, elas estão em outro mundo. Você não vê a alma naquele corpo. Você não vê o Atman, você não vê a presença ali junto com você. Às vezes uma roda grande de pessoas, até mesmo da família, cada um na sua máquina, cada um no seu celular, e ninguém se conecta com ninguém. Não existe mais conexão. E a pessoa que está desconectada, sinceramente, veio um vírus, veio uma bactéria, agora essa época de pandemia, o vírus se instalou dentro do corpo de uma pessoa que está desconectada do próprio corpo, ela não consegue nem se conectar mais, porque ela já nem sabe se ela quer viver. Porque ela está tão lá do lado de cima que ela já aproveita e já vai logo embora de uma vez. E o corpo físico, ele é a presença, ele é necessário. Você tem um caminho a seguir aqui. Você tem uma história para cumprir aqui. Então, você precisa desse corpo físico, você precisa cuidar desse coxa, desse corpo grosso, para que o teu corpo sutil, para que os teus outros corpos consigam adquirir essa paz interna. Sem o cuidado, sem o autocuidado, sem essa transformação física e mental, não existe plenitude, não existe alegria. Um corpo cheio de doença, se eu como alguma coisa e fico produzindo coisas ruins, se eu fico pensando pensamentos negativos, de raiva, de ódio, se eu não tenho coragem de fazer uma mudança, de dizer para as pessoas, eu não quero mais ficar com você, eu não prefiro não ter amizade, se for para ser uma amizade assim. Você engole, só engole, daqui a pouco uma gastrite, uma úlcera, qualquer coisa do gênero, e aí você vai embora desse mundo. Todos os 5 coxas são importantíssimos. Esses corpos todos precisam ser entendidos, precisam ser cuidados, precisam ser trabalhados, precisam ser motivados. Mas isso só vai acontecer se você tomar consciência em que nível eu estou, em que prisão, em qual desses corpos eu ainda estou preso. E por isso nós vamos trabalhar um por um, desmistificando, entendendo o que é aquele corpo, para que ele serve, o que ele produz em mim, como eu posso fazer para ajudar a cuidá-lo de uma melhor forma. Então vamos ir um por um. Não é nada pessoal isso que eu estou dizendo. Eu espero sinceramente que vocês não se ofendam com nenhuma palavra minha. Não é nada direcionado para ninguém de vocês. Eu sei que cada um está dentro da sua motivação. Então, às vezes, as aulas iniciais elas são um pouco pesadas, mas eu já peço desculpa já logo no início aqui, que é para vocês não se sentirem ofendidos por nenhuma palavra minha. Eu falo isso como uma mãe ou como um pai que te empurra e te diz, vai, eu sei que você consegue, eu acredito em você, eu sei que você tem força e eu sei que você pode. E eu acredito em cada um que está aqui nesse grupo. Se você aceitou o convite, se você disse sim, é porque você tem a força interna e é porque você quer. O tema era força interna, então você vai encontrar essa força. Não desista de você, que eu não desisto de você também. E nós vamos juntos. Eu vou ficar muito triste se eu perder alguém no meio do caminho. Mas eu vou ficar triste e vou dar adeus e vou seguir em frente. Porque eu não vou desistir de mim, nunca. Enquanto eu estiver viva, enquanto meu coração estiver batendo, venha o que vier, eu vou enfrentar, eu vou encarar e eu vou tentar cada dia me tornar um ser humano melhor. Cada dia me tornar um ser humano melhor. Pensa sobre isso. Veja onde é que você, de repente, tem uma trava ainda. O que é que está segurando? O que te falta essa força interna? O que ainda você tem vergonha? Do que ainda você tem medo? Por que você não quer se expor? É por ego? É por medo de ser vista? É por medo de críticas? Todas as pessoas que criticam você gostariam de estar no teu lugar. Coloca isso na tua cabeça. E toda vez que você vê fulana, ai, fulana postou outro negócio lá, que metida, fica só se exibindo. É porque você não tem coragem de fazer aquilo que ela está fazendo. Então, para. Quando veio a voz, você para.
olha para essa pessoa, puxa vida, essa pessoa com todos esses defeitos aqui, ainda ela conseguiu se expressar, que legal, eu vou tentar me expressar também, eu também gostaria, e eu não tenho tido coragem, se ela teve, eu vou ter também. E aí você vai e faz. Não deixa as vozes te colocarem num lugar de maledicência, de ver como, as coisas que o outro faz como algo negativo, como algo que te ofende, como algo que é para te humilhar, ou é para isso, ou para aquilo. As pessoas geralmente não estão nem aí conosco. Elas estão cada um na sua jornada. Cada uma está tentando viver aquilo que veio para viver. Com as inconsciências, com os defeitos delas, com as dificuldades delas, mas elas estão aí, em busca, procurando, tentando se tornar seres humanos melhores. O mundo material, esse mundo grosso aqui, é um eco do mundo sutil. Isso aqui nós pensamos que isso aqui é real. Eu pego essa garrafinha, esse copo com água aqui e eu penso que ele é real. Mas esse copo daqui a pouco ele quebra, ele desmancha, ele vai virar, ele era vidro e ele vai virar vidro de novo e ele vai sumir na natureza, isso aqui era plástico, vai desmanchar, tudo vai embora daqui. Tudo tudo é efêmero, tudo é desmancha. O meu corpo daqui a pouco não está mais aqui. A minha casa, ela vai envelhecendo, daqui a pouco ela vai cair, daqui a pouco alguém vai vir aqui, vai desmanchar ela, vai fazer outra no lugar dela. Existem coisas que permanecem por muito tempo. Ensinamentos permanecem por muitos anos. O que você gostaria de deixar para as próximas gerações? Qual que é a tua história? Você gostaria que um ano depois ninguém mais lembrasse que você existiu? Que pouquinho que você quer deixar? Você tem capacidade, você tem força, você tem luz interna para deixar muito mais. Súria, o sol, mora dentro do teu coração. Você precisa encontrar esse brilho, essa coragem, esse ânimo, essa força para você sair dessas limitações, desse quadradinho que você se colocou, que as vozes dos teus pais, dos teus avós, dos teus amigos na escola colocavam. Você não vai conseguir, você é isso, você é aquilo. Vou contar a historinha do sapinho surdo. Uma vez os sapos apostaram uma corrida e aí eles saíram todos, milhares de sapos, centenas de sapos saíram correndo para aquela corrida. E aí outros sapos ficaram na torcida. E aí os sapinhos iam, e no início alguns incentivavam, mas daqui a pouco todo mundo começou a dizer: Ih, esses sapos vão desistir. E nem adianta. E desiste, você não vai conseguir, a montanha é muito alta, essa subida é muito íngreme. Sai daí, vocês vão se machucar, desce daí. E você é muito gordo para subir, desce daí, não vai. Nem tenta. E aí eles foram desistindo, e desistindo, e desistindo, desistindo. Daqui a pouco sobrou um sapinho, e o sapinho só ia, subia morro acima. Eles ficaram impressionados, os outros, mas o que acontece que esse sapo não para por nada desse mundo? Todo mundo falando para esse sapo parar, e esse sapo não volta, esse sapo não para. E o sapo só ia, só ia, só ia. Chegou no final da corrida, foram lá verificar o que aconteceu com esse sapo. Aí eles foram descobrir que o sapo era surdo. Então, não deem ouvidos. Não deem ouvidos às vozes. Vocês têm que discernir o que é a voz interna e o que é o eu real. Isso que eu digo nas aulas de yoga. Existe um lugar onde eu consigo enxergar o meu corpo, onde eu vejo o pensamento vindo e o pensamento indo. Então, é a minha essência. Eu tenho que me conectar com a minha essência. A minha essência não é meu corpo, ela não é os meus pensamentos, ela não é as minhas emoções. Quando eu paro, quando eu respiro, quando eu me conecto, quando eu peço que Deus me abençoe, que me dê luz, que me ilumine naquele momento ali, eu tenho insights, eu tenho inspirações, eu tenho que ter essa inspiração e eu tenho que ter coragem de dizer não para as vozes. As vozes vão te levar para um lugar muito difícil de sair. As vozes querem te colocar para baixo. As vozes são Maiá, é o mundo da ignorância. Maiá é a ilusão. Esse mundo quer te levar para a ilusão. Mas aí o que você tem que fazer? Você tem que trazer essa conexão divina para dentro do teu corpo, para dentro da tua mente e dizer: não, eu não quero mais isso aqui para mim. Eu não quero mais essa relação que me coloca para baixo. Eu não quero mais essa pessoa que não acredita em mim.
Eu não quero mais esse emprego que todos os dias eu chego aqui e eu choro de tristeza quando eu volto para casa. Eu não quero mais que me digam o que eu preciso fazer, eu preciso me reafirmar, eu tenho que ser forte. E mesmo que seja alguém muito próximo, você tem que ter coragem de dizer: não, eu não aceito mais que você me trate assim. Eu sou dona da minha vida. Eu já sou, ou dono, eu tenho a minha vontade própria e a minha vontade é essa. Eu me sinto triste quando você faz isso comigo. Você tem que se empoderar. Você tem que entender o que eu quero. Se você não sabe o que você quer, qualquer um vai dizer para você fazer aquilo que os outros querem. E aí você vai virar um bonequinho, uma bonequinha, e vai fazer tudo que as outras pessoas querem e vai se tornar cada vez mais longe dos seus desejos. Cada vez mais longe, cada vez mais longe, cada vez mais longe. Pensa, vê se isso faz sentido para você. Traz essa luz, essa lâmpada, começa a se perguntar, essas vozes estão me levando para onde? Vocês sabem que também as pessoas que ficam com esquizofrenia, nós até perdemos uma tia há bem pouco tempo, que ela estava com esquizofrenia, e aconteceu bem isso que eu falei antes. Ela acabou pegando Covid, ela ficou doente, assim, foi muito rápido, ela internou, e ela começou a ver as pessoas morrerem ao lado dela, ali no hospital em Chupinzinho, e ela, na hora que começaram a morrer pessoas assim muito perto dela, ela já entrou no modo esquizofrenia, ela saiu do corpo. Ela saiu do corpo e ela não conseguiu mais conectar de volta e ela foi embora. Ela foi embora, desconectou e foi. Então eu preciso estar viva, eu preciso estar vivo, eu preciso estar inteiro, eu preciso estar com presença. Eu tô vendo aqui que, meu estômago tá isso, tá aquilo. O que que eu posso fazer por mim? Preciso tratar esse estômago. Puxa vida, meu colesterol tá alto. O que que eu posso fazer? Será que é hereditário? Não é? Vou ver. Como que eu posso tratar isso? Eu preciso cuidar desse coxa, desse corpo grosso. Eu preciso cuidar desse corpo grosso para que os meus outros corpos também tenham equilíbrio. Eu preciso cuidar das minhas emoções. Tem alguma coisa que me machuca muito e me machuca frequentemente. Isso vai me adoecer o corpo físico. Os 5 coxas, eles são entrelaçados, eles são muito unidos. Depende do outro. Nenhum dos outros existe sem esse corpo grosso. Mas esse corpo grosso também é responsável por todos os outros. Então, parece uma coisa difícil, mas quando nós formos falando de cada um especificamente, vocês vão vendo que isso vai clareando, isso vai ficando mais fácil para vocês compreenderem. Então, esses coxas vão clareando esses corpos, que não são corpos além, aleatórios, não, eles estão todos aqui dentro de mim e compõem esse meu eu ilusório, esse meu eu que vai embora, porque a essência mesmo verdadeira, única, interna, ela fica, essa essência ela nunca vai embora. A força de vontade, ela também, ela está junto com a determinação. Você precisa ter entusiasmo e você tem que sair da empolgação. A empolgação não muda nada. O entusiasmo é um sentir divino. O entusiasmo é Deus te inspirando, é te dando aquela alegria. Quem nunca se entusiasmou? Quem nunca se sentiu, por exemplo, empolgada com uma paixão, por exemplo? Quando eu me apaixono, eu me empolgo. Empolgo, aquele ser é o ser mais lindo, mais iluminado, mais belo do planeta. Tô em empolgação. Daqui a pouco eu chego mais perto e eu vejo, mas tem tal defeito, tem outro defeito. Não era tudo isso que eu pensava. Nossa, mas acabou a empolgação. Acabou a empolgação. O entusiasmo, não. Eu me entusiasmo com aquilo que eu posso construir junto com aquela pessoa. Nossa, mas isso é muito legal. Eu sei que ele tem esse defeito aqui, que é meio chato aqui ou ali, ou ela é chata, mas eu consigo superar isso aqui e eu estou entusiasmada com aquilo que nós podemos construir juntos. E isso é entusiasmo. Então, o entusiasmo, ele é muito diferente da empolgação. Quem se empolga, a empolgação logo, logo vai embora. Dizem também que as pedras, os objetos da natureza, eles também têm esses corpos, esses coxas, só que a gente não vê a energia neles, eles são estagnados. Nós, humanos, nós vemos esse movimento todo e nós somos os únicos que podemos pensar sobre eles. Então,
É o que todo mundo deveria fazer. Todo mundo anda com torpor, anda com a mente muito parada, a mente muito tamásica. Tamas significa inércia, parada. A maioria vive com a mente tamásica. Você chama, vem, vamos, movimenta e tal, a pessoa até demonstra um querer pequenininho, mas ela não vai. Ela não vai. Tamas, precisa rádias, precisa fogo, precisa essa força interna. Por isso, os 21 dias de Súria. Súria é o fogo interno, Súria é o sol. É esse calor que dá, é esse desejo interno de mudança. E aí eu vou e eu faço. Mas isso é o mínimo do mínimo do mínimo das mentes que querem sair da ignorância. A maioria quer ficar ali, presa naquele marasmo, presa naquela coisa parada, ganhando dinheiro muito fácil, tendo o maior conforto possível, esperando as pessoas me servirem, eu fico deitada na minha cadeira, belo e bela, esplêndida, esperando as pessoas que venham me tragam as coisas, esforço mínimo, ganho máximo, esse é o meu objetivo. Tá fora. Não vai muito longe. Não vai muito longe, acaba adoecendo, acaba não se desconectando de si. Então, o que vocês têm que ter em mente para adquirir essa força interna é não perder a fé em vocês. Porque se vocês começam a mentir hoje para vocês, amanhã eu vou conseguir, eu quero fazer tal coisa, eu vou começar a dieta segunda. E daí naquela segunda tu não começa. Aí você já perde um pouco a fé em você. Você fala, mas na outra segunda eu nem vou me comprometer, porque daí eu tenho uma festa na terça, e daí eu tenho outra coisa na quarta, eu nem vou falar, porque eu não vou conseguir. Aí você começa a entrar num ciclo vicioso e você não acredita mais em você. A pior coisa que o ser humano pode fazer é não acreditar em si mesmo. Quando você parou de acreditar em você, pode abandonar porque já é só ladeira abaixo. A depressão já vem, você já entra para o medicamento, você já perde a fé, você perde a crença em tudo aquilo que você acreditava. Então, por isso que a virtude é muito importante. Se você falou que vai fazer tal coisa, faça. Doa quem doer, faça. Se você falou que ia cozinhar para sua mãe tal dia, vai lá e cozinha. Mesmo que você acorde naquele dia sem vontade nenhuma, vai e faz. Se você falou que ia, se comprometeu que você ia fazer uma faxina na sua casa na sexta-feira, acordou morrendo de cólica, dor nas costas, vai e faz a faxina. Você prometeu. Você prometeu e doa quem doer, você vai fazer. Você vai fazer porque você se comprometeu com você. Se você se comprometeu com você, faça. Independente do que vem externo. Porque tudo que vem externo é para te tirar do foco. Depois que você fizer a faxina, você vai ver que a tua cólica passou, que a dor de cabeça passou. Tudo passou. Era só algo para te tirar daquilo ali. Então, prometeu para você mesmo, cumpra. Porque eu não tenho problema nenhum se você desistir. Se você for só mais um número lá no meio daquele grupo, não tem problema nenhum para mim. Tanto faz. Se eu tiver 3, eu vou fazer. Se tiver 2, eu vou fazer. E se não tiver ninguém lá para fazer comigo, eu vou fazer sozinha, Súria. Porque eu me comprometi comigo. E eu não minto para mim. E se eu falei que eu ia fazer os 21 dias, doa a quem doer, a não ser que Deus, lógico, se tiver alguma doença grave, que Deus, essa força maior, que Deus me diga, não, você não vai fazer porque eu não quero que você faça, porque pode te dar alguma outra coisa aqui, então eu vou te tirar disso. E ele me der alguma coisa muito forte, alguma doença muito séria, aí ok, eu aceito, eu não vou desafiar. Eu não vou desafiar a natureza, eu não vou desafiar Deus. Agora, eu não vou fazer uma promessa para mim e no meio do caminho eu vou dizer assim: mas isso aqui tá muito chato, levantar cedo. Vou querer dormir. Hoje tá chovendo, tá frio, tá tão gostoso, eu vou ficar aqui embaixo da coberta. Não. Isso é aquele pensamento, é a mente. A mente mente. A mente mente que é gostoso ficar dormindo. Mas o meu intelecto, a minha sabedoria interna sabe que se eu acordar e se eu me movimentar vai ser melhor para mim. Então, por que que eu vou acreditar na mente se eu sei que ela mente para mim? Eu vou acreditar nesse desejo interno, nesse sopro interno divino que diz que eu devo fazer. E aí vou contar a historinha para vocês de um indiano
Na verdade, histórias indianas. A professora Glória Arieira conta muitas histórias é, dos Asuras, da Bhagavad Gita, onde tinha uma guerra e tantas histórias que tem aí no meio dessa cultura hindu, é rica de histórias. Tem histórias lindas, maravilhosas, e uma vai puxando a outra, vai puxando a outra, vai puxando a outra, e quando você vê, você encontra histórias assim maravilhosas. E a história que eu vou contar para vocês rapidamente é a história do Udistira. O Udistira era um buscador que ele procurava encontrar um lugar onde era o céu de Indra. E esse céu de Indra, ele estava em Gandharva, que era a cidade, o lugar lá de Gandharva, onde existia esse céu de Indra. E ele saiu pelo mundo em busca do céu de Indra, e no meio do caminho ele encontrou um cachorrinho. E esse cachorrinho começou a ser o companheiro dele, e aí era um cachorrinho de rua, né? E eles dormiam na rua, quando ele dormia na rua, o cachorro dormia com ele, se ele ganhava comida, o cachorro comia também. E eles foram criando uma amizade ali, eles andaram muito tempo naquela companhia um do outro, e eles criaram um vínculo, ele e aquele cachorrinho, enfim, e foram andando pelo mundo. E nesse meio tempo tem muitas histórias que acontecem com ele, o cachorro, enfim, mas eu vou chegar lá no final da história que ele encontra o céu de Indra, lá nessa cidade de Gandharva, e quando ele chega lá, tem um anjo lindo na porta esperando, no céu de Indra, a Indra está lá esperando, e aí ele fala para ele, oh, ai, que bênção, você chegou, você pode entrar, as portas estão abertas para você, e daí ele chama o cachorrinho para o cachorrinho entrar junto com ele, e aí eles falam que não, ele tem que entrar sozinho, o cachorrinho não vai entrar com ele. Aí ele pensa um pouco, olha para o cãozinho que andou com ele por longo tempo, virou amigo dele, passou tanta dificuldade, riram juntos, choraram junto. E ele fica pensando: será que eu entro sem o meu cãozinho? Mas ele queria tanto ter chegado, né, nesse lugar, e daí agora chegar lá e não entrar. Pensou um pouquinho mais e falou: não, se for para eu entrar sozinho, eu não vou entrar. Eu só entro se for para entrar com o meu cachorrinho. E essa história, ela traz um ensinamento muito profundo, que o céu de Indra era o além daqui, né? O depois que eu for. Então, se a minha meta for um desejo além daqui, e se eu não viver o aqui e agora, não vai adiantar de nada. Porque daí eu vou abrir mão da gratidão, eu vou abrir mão daquilo que eu tenho que fazer, que é a representação do cãozinho, eu não vou ser grato por tudo aquilo que eu estou vivenciando, pela vida que eu tenho, pelo corpo que eu tenho, pelas lutas que eu tenho, pelas coisas que eu conquisto, e aí eu tenho que abandonar tudo isso para viver algo diferente? Não é por aí. E aí, na historinha, o cãozinho daí era o próprio Indra, quando ele toma essa atitude, aí os dois entram, porque ele era o próprio Indra, então era um teste que tinham feito com ele para ver se realmente ele estava conectado com o Dharma dele, com aquilo que realmente ele tinha vindo para fazer, que era viver, que era ter gratidão pelas pessoas que acompanham, pela jornada, pelas bênçãos que ele tinha ganho. Então, os dois entram, resumidamente, a história. Mas essa analogia que ela traz é muito interessante para que nós possamos pensar sobre realmente qual que é o nosso papel aqui nesse mundo, nesse aqui agora, qual que é o nosso caminho. Nós estamos contribuindo, nós estamos agradecendo o dia que nasce, o fato de estar vivo, o corpo que nós temos, ou nós estamos só com aquela voz interna reclamando, querendo outra coisa, querendo outra coisa, querendo o céu de Indra, o céu de Indra. E não vivemos o aqui e agora. Não agradecemos o cãozinho que está ali conosco, não agradecemos a comida na nossa mesa, não agradecemos a cama que nós temos, não agradecemos nada. Nós queremos o futuro, nós queremos aquela coisa maior, aquele algo que vai me fazer feliz. Quando, que dia? Não se sabe que dia. É uma viagem, é uma viagem. É uma viagem que, se você parar friamente para pensar, é uma viagem sem destino. Então, para tudo, conecta com aqui e agora. Começa a verificar as coisas que estão à tua volta. Começa a tentar se entender. Entende o que é esse teu corpo.
Por que que você está nesse corpo? Como que você pode contribuir para a vida das outras pessoas? Qual a história que você viveu até aqui? O que eu posso deixar de ensinamento lá para frente? Como que eu posso viver isso aqui agora? Qual que é o propósito disso tudo aqui? Qual o propósito dessa minha vida? O que que eu quero lá na frente? Eu quero, eu quero ser, sei lá, a Miss Universo. Trabalha para ser Miss Universo, mas não se esquece de andar junto com as virtudes. Se você se perder das virtudes, você pode até ser a Miss Universo, mas você vai chegar lá, quando você for a Miss Universo, você vai entrar num buraco depressivo, você não vai ter porquê. Porque as virtudes devem ser acompanhadas da sua história. As virtudes fazem parte do ser humano. Eu preciso me conectar com elas, com a minha verdade interna. Eu preciso ser sincera comigo, eu preciso ser verdadeira comigo. Eu preciso ser verdadeira com os outros. Eu tenho que parar de criar historinhas ilusórias dentro da minha mente. E mentir que, eu não preciso fazer isso, eu vou ter saúde se eu não fizer nada, se eu ficar aqui parada e ok. Não, eu posso continuar trabalhando esse trabalho que eu não gosto, mas é que eu estou ganhando dinheiro, então eu vou acabar indo. Você vai acabar entrando, vai acabar ficando doente, você vai acabar se estressando. Nunca é tarde para você conseguir fazer aquele teu propósito, aquilo para o qual você veio, aquilo que você veio fazer aqui. O ser humano, ele veio para parar com essas vozes, porque se eu não paro, por exemplo, quem aí não conhece um mendigo? O mendigo vai morar na rua. Aí vem pessoas, levam coberto para o mendigo, tira o mendigo da rua, leva o mendigo lá para um lar de apoio, o mendigo come, dorme lá e tal. Dali 3 dias o mendigo, falam para o mendigo, você vai cortar grama aqui, você vai trabalhar aqui, aí você vai poder se alimentar e dormir bem aqui, então você troca o trabalho, o mendigo não vai ficar, ele vai para a rua de novo. Por quê? Porque ele entrou numa coitadice tão grande e nesse mesmo sentimento de que eu não preciso fazer quase nada e as pessoas me dão umas moedas aqui, me dão uma comidinha aqui, então melhor eu viver como um mendigo do que fazer alguma coisa para ganhar alguma coisa de volta. É triste, mas é muito real. As pessoas às vezes se tornam mendigas porque não têm a força interna para conseguir sair do lugar. Elas não querem mudar. Elas não conseguem mudar. Elas não conseguem sair daquela energia parada, daquela energia estagnada. E eles ficam naquele mesmo movimento, sem sair daquele movimento ali. As pessoas também falam, às vezes, sobre o poder. O poder corrompe, o poder, quem consegue o poder faz mau uso dele. Depende. Eu acho que, sei lá, pensando na situação toda, nesses textos védicos, nos ensinamentos e tudo mais, e às vezes dizem assim, por exemplo, as pessoas que são poderosas, elas utilizam o poder só para fazer o mal. Por quê? Porque as pessoas que são do bem ainda não se empoderaram. Então, precisamos empoderar pessoas do bem para que elas consigam entrar nesses lugares de poder e tirar essas pessoas que só querem o mal. Porque sempre vai existir. E se nós não entendermos que nós precisamos encontrar esse poder dentro de nós associados à virtude, ao mundo inteiro é só ladeira abaixo. Não tem mais o que fazer. Aí é desistir e abandonar. Nós precisamos fazer com que as pessoas que são boas encontrem uma força interna e consigam querer mudar, querer fazer com que o mundo seja melhor. Isso que nós precisamos fazer. É isso que cada uma de vocês precisa entender. Que dentro de nós existe uma força interna, existe um brilho, existe um porquê, existe uma história para construir, existe algo para deixar para as outras gerações. Não é algo egóico, algo gigantesco. Às vezes é fazer bem feito aquilo que tu veio para fazer. É levantar e é construir uma história dentro da tua família, é ser diferente de todas as pessoas que vieram antes de você, e você se tornar um ser humano melhor ali, e você ser exemplo daquela geração tua para frente.
É você se tornar uma boa mãe, uma boa avó, uma boa irmã, um ser humano bom, um ser humano que contribuiu para a vida da sua mãe, que contribuiu para a vida dos seus pais, ou que resgatou a sua própria vida, veio de uma família sofrida, de uma família que queria te enterrar e te colocar para baixo, e você conseguiu dar a volta por cima e saiu daquilo ali. É você que vai construir. É você que tem que entender que dentro de você existem valores, e esses valores precisam ser respeitados, esses valores precisam ser conectados com a tua vontade. Para de fazer a vontade dos outros. Resgata a tua força interior, aquilo que você realmente quer. Você não é mais criança, você não é um menino, vocês não são meninas. Vocês são adultos, todo mundo aqui é adulto. Quando que vocês vão adquirir uma maturidade para entender que se eu estou sendo machucada por pessoas da minha família, eu não preciso ir lá para apanhar todo dia. Sai dessa roda. Sai desse ciclo. Tô apanhando, apanhando, apanhando e tô indo lá todo dia para apanhar. Sai de lá, sai de perto, dá uma distância. Faz com que as pessoas sintam falta. Daqui a pouco sentem falta, você volta e você diz. E se as pessoas perguntarem o que aconteceu, você expõe. Não, eu preferi ficar um tempo longe. Se a pessoa começa a te bater de novo, você fala: olha, eu me sinto machucada, então eu vou me afastar e vou ficar longe. Mas não, você não consegue, a tua criança não consegue sair daquela rotina, daquele mesmo ciclo vicioso. Tem que sair do ciclo vicioso para adquirir essa força interior. Nós vamos trabalhar esses 3 meses para sair desse ciclo e encontrar essa força interior, esse amor, essa conexão de você para você. É você. É você que tem que se incentivar, é você que tem que se amar, é você que tem que acordar e dizer: vamos lá, vamos lá. Você não vai mais esperar ninguém do lado de fora. Adultos não precisam esperar pai, mãe, irmão, te estimular e dizer: vai lá e faz, você consegue. Não. Você já é adulto, você já é adulta, você já é maduro. É você que vai falar para você. Não, você vai sair daí, você vai ir. Quando a voz vier, você vai encontrar uma força dentro dessa voz e vai dizer: não, chega, eu não quero mais. Eu não quero mais, eu quero mudar. E aí você vai se desafiar, você vai se colocar à prova, você vai fazer, nem que seja 7 dias de desafio. Eu não consigo os 21, vou fazer 3, mas eu vou levantar e vou fazer 3. Não, eu vou fazer 7 desses dias. As meninas vão continuar aí nos 21, mas eu vou fazer 7. Não, não, nem vou fazer 7, porque eu não consigo fazer os 21. Daí você não faz nenhum. Faz 3, faz 2, faz um. Vocês estão aqui dentro da turma do yoga, vocês podem fazer quantos vocês quiserem. Então, vocês vão fazer quantos vocês conseguirem, mas vocês vão fazer. Levanta e vai e faz. Não consigo fazer de manhã, já tenho sei lá o quê, não sei lá o quê. Faz à noite. Vou colocar à noite a mesma aula. Tem aula gravada da terça, tem aula gravada da quinta. Vou fazer a aula de terça e quinta. Vou fazer de noite. Vou fazer súria de noite. Não tem problema. Faz súria de noite no final da tarde, quando terminou lá, faz o súria, cansa, se conecta com o sol, pede as bênçãos, medita e vai dormir. Mas você fez. Você entrou, você se desafiou. E não só no yoga, vou me desafiar. Quero ver se eu consigo, sei lá, limpar a minha casa 3 vezes por semana. Não sei que horário, mas eu vou tentar. Se desafia. Tenta aprender coisas novas. Natação. Vou andar de bicicleta. Vou correr, sei lá, no lago. Vou fazer coisas novas. Eu vou colocar meu corpo em movimento. Quem quer mudança, quem quer força interna, tem que fazer coisas diferentes daquilo que faz. Se você sente que você está parado demais e que você não está andando, que não está rendendo a coisa, entra no movimento. Faz um movimento diferente. Se você tem a mesma coisa fazendo a mesma coisa, você não vai continuar recebendo aquela mesma coisa. Se eu quero algo diferente, que eu sei que todos aqui querem, porque senão vocês não tinham entrado nessa busca interior, nessa força interna. Então é porque vocês querem, então vocês vão fazer algo diferente por vocês, não é por mim, é por vocês. Eu tô aqui para apoiar, para acreditar em vocês, para incentivar, para estarmos juntos, para toda quarta-feira estarmos aqui fazendo aula de filosofia, para agora todas as manhãs estarmos nos 21 dias juntos, depois terça e quinta estarmos juntos, de 15 em 15 dias nos encontrarmos também para fazer alguma outra prática. Eu vou estar aqui.
mas é você que vai ter que se dar essa força interna. É você que vai ter que dizer para você. Não sou eu que vai dizer para você, é você. Eu vou mandar o link lá para você e você que vai escolher se você vai desligar o teu celular ou se você vai clicar nesse link e vai levantar da cama e vai vir fazer a aula. É você que vai escolher. Eu não posso escolher por você. Eu só posso dar a opção. Quem tem a escolha é você. Você é responsável. Não tem mais ninguém. É só você. E olha que frase, essa frase é bem bobinha e bem antiga, mas é bem isso. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, quem consegue ver além disso, quem consegue ver além dessa estrutura de que, eu vou ficar cada vez mais folgado e cada vez eu vou tentar ganhar mais, e que nunca sai do chão, porque isso não é uma energia que te traga as coisas de volta, você acaba, se você sai dessa visão aí, você consegue ver muito além. Olhem esses grandes, essas pessoas que estão na internet, por exemplo. Eu tenho observado, tem gente que tem se proposto a fazer live 5 horas da manhã, eles estão sacando que quanto mais coisas eu faço e quanto mais eu me desafio, mais eles recebem de volta. Tem uma galera que está fazendo muita coisa. Por quê? Porque eles perceberam, eles sacaram que se eu entrego coisas para o universo, se eu me desafio, o universo me devolve em dobro. Eles usam isso como linguagem de marketing, podem usar o que quiser. É o universo que está devolvendo para eles. Eu vejo gente aqui, ó, fazendo live, sei lá, tantos dias aí, 20 dias, 21 dias, 30 dias, sei lá. Em horários mais aleatórios do mundo, é 5 horas da manhã, é 6 horas da manhã, é fazendo desafio de não sei o quê, muita coisa. Por quê? Porque eles perceberam que isso retorna para eles de alguma forma. Então, são sacadas que as pessoas vão tendo, mesmo que não na nossa linha, não nessa mesma linha que a gente segue, mas na linha deles, mas eles vão percebendo também que que o universo devolve. Então, é muito interessante, se você parar para observar, você vai ver que é isso. E eu falava sobre essa questão do poder, que o poder, voltando um pouquinho ali, o poder não corrompe ninguém. A pessoa corrompida que vai para o poder, ela já era corrompida já desde que nasceu. Então, vamos trabalhar para que pessoas boas, pessoas do bem, pessoas honestas, pessoas que têm um propósito de contribuir para o mundo melhor, se empoderem e que assumam as posições de poder, sim. Mas eu não quero me destacar, mas eu nunca quis mandar. Queira, então. Queira. Dentro de você tem um sopro interno e de repente é dada a oportunidade e você pode fazer uma grande mudança. Então vai lá e faz a mudança. Não dá para fugir da raia. Chegou um tempo, nessa era nossa agora, astrológica que nós estamos, nós vamos ser cobrados, nós vamos ser colocados à prova. Então nós temos que encontrar essa força e nós temos que contribuir naquilo que nós formos chamados. Se for chamado para liderar, sei lá, a maratona do não sei aonde, você vai. Você vai. Você não vai se abaixar e dizer assim, eu acho que eu não consigo, eu acho que eu sei lá, eu não tenho ainda capacidade, eu não estou pronto. Se prepara, comece a se preparar hoje. Faz uma meta, o que que eu quero ser? Quero ser um bom terapeuta, comece a se preparar. Estuda, no que eu vou focar? Sei lá, vou focar em aromaterapia, então é lá que eu vou. Vai lá e se foca. Não enche as gavetas de coisa. Você acaba parando numa época da vida e você vê que tem um monte de fio guardado e que você nunca fez, que você começou a crochetar e nunca mais terminou. É tinta guardada que você começou a pintar quadro e nunca mais pintou. Você desistiu de você quantas vezes? Quantas? Você vai desistir de você até quando? Quando que você vai se conectar com aquilo que é real, com aquilo que realmente você sente, com aquilo que realmente você quer? Se conecta contigo, coloca essa força interna e bora trabalhar. Vamos descobrir o que esses corpos podem nos ajudar para a gente sair desse movimento parado e para a gente fluir, mover e movimentar a nossa vida. Observem lá atrás o que vocês faziam quando crianças, que isso também dá pistas para vocês. Vocês, de repente, lá sei lá, na idade ali até os 9, 10 anos, do que vocês brincavam, o que vocês traziam, de repente alguma coisa ali pode dar alguma dica de algo que vocês sofreram naquela época, que vocês podem dar uma virada e fazer algo assim surpreendente
com aquela dificuldade que tu passou, ou algo que você já se identificava na época e que era um potencial que você tinha e que de repente você pode despertar, se é que ainda você não descobriu o que realmente você veio para fazer e qual que é a diferença que você vai fazer no mundo. Eu não quero que esse grupo de yoga passe em branco. Eu quero que as pessoas que praticaram adquiram essa força interna e sejam diferentes para o mundo, para o lugar onde elas forem. Que sejam melhores para a família, que sejam melhores para a nossa cidade, que sejam melhores para o nosso estado. Eu não quero que vocês passem aqui pelas minhas aulas e saiam iguais. Eu quero que vocês saiam melhores. Eu quero que vocês se transformem em pessoas empoderadas, em pessoas que realmente vão, colocam, dão a cara para bater e fazem aquilo que tem que fazer, independente do que for. A energia agora nesse trimestre é outra. É uma energia de vamos lá e vamos fazer. Então, eu acredito em vocês. Acreditem em vocês também. Vão lá e façam. Vão lá e encontrem o propósito. Qual é o propósito de vocês? Aproveitem a semana aí para se conectar com esse propósito. Semana que vem a gente começa a discutir os coxas, entender melhor sobre os corpos e seguimos a nossa rota, tá bom? Vou cantar o mantra então e finalizar a nossa aula de hoje e nos encontramos na próxima quarta-feira. Então vamos fechar os olhos, fazer uma respiração bem profunda. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Hari Om Shri Guru Pyo Namaha Hari Om. Namastê, gratidão. Até mais. Beijo.